Olá! A responsabilidade civil é um dos institutos do direito que mais cresceu nos últimos anos. São inúmeras as ações que envolvem a responsabilidade civil. Pois no programa Direitos desta semana, nós estamos recebendo um especialista em responsabilidade civil, o professor Sérgio Cavalieri Filho, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, autor de 2 obras clássicas muito recomendadas nas faculdades de Direito. Programa de Responsabilidade Civil, que já se encontra na sua 10ª edição, e também o Programa de Direito do Consumidor, que está na sua 3ª edição. E o desembargador Sérgio Cavalieri Filho volta à Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo para palestrar na Semana Acadêmica, e é sempre um prazer recebê-lo aqui, desembargador. A honra é toda minha. Satisfação muito grande em voltar a esse programa, ao qual estive aí 2 anos atrás e guardo lembranças. Ah, que bom. A gente também fica sempre muito contente em recebê-lo. Desembargador, a responsabilidade civil, um dos seus temas preferidos, é um dos institutos do direito que mais evoluiu nos últimos anos. Eu diria até mais, Rogério. Eu não tenho dúvida em afirmar que foi a área do direito que sofreu a maior revolução. Todo o direito passou por uma grande revolução durante o século XX. Isso tudo em razão do desenvolvimento tecnológico e científico, revolução industrial, consumo, etc. E como o direito é aquele conjunto de normas para disciplinar a vida em sociedade, à medida que essa revolução tecnológica e científica mudou a sociedade, a área econômica, social, o direito teve que mudar. E as 2 áreas que mais sofreram mudança foram, no meu entender, o direito de família, que tivemos uma evolução enorme, e a responsabilidade civil. Mais a responsabilidade civil, por quê, professor Rogério? Porque essa revolução tecnológica científica, que foi bom, evidentemente, mas encheu o mundo de perigo. Nós vivemos hoje uma sociedade de perigo, nós vivemos driblando perigos. E aí onde está o perigo está a responsabilidade civil, porque perigo é probabilidade de dano. Então, à medida que a revolução tecnológica científica cresceu, aumentou o dano que era individual passou a ser coletivo, social passou a ser um problema social. Por isso que eu digo que a responsabilidade civil acompanhou o mesmo ritmo da revolução tecnológica científica. Ou seja, essa complexidade toda que a sociedade vem experimentando nos últimos tempos. Nós temos hoje uma sociedade complexa, né? Em todos os aspectos. E em razão disso, nós temos hoje um sistema de responsabilidade civil complexo. No Código Civil de 16, início do século passado, nós tínhamos apenas um artigo que tratava da responsabilidade civil, que era o artigo 159, porque toda a responsabilidade civil era fundada na culpa, que é tal como no direito penal. Essa cláusula tornou-se absolutamente insuficiente em razão do risco, do progresso e dos danos causados por a revolução tecnológica científica. Por isso evoluiu-se para uma responsabilidade objetiva, quer dizer, sem culpa. Hoje basta causar o dano. E aí veio, então, uma nova disciplina para a responsabilidade civil do Estado, da administração pública, para tudo é objetivo, dos prestadores de serviços. O grande passo nessa revolução foi o Código do Consumidor. Já estamos em 1990, porque a sociedade de massa, consumo de massa, produção em massa, também passou a produzir dano em massa. Você veja, um único defeito de concepção de um produto ou de fabricação passou a criar dano a um número indeterminado de pessoas. Eu falo sempre brincando, claro, que hoje o silicone é o melhor amigo do peito. É. Mas, quando ele foi lançado, causou câncer em centenas de vítimas, dano em série. E não havia uma disciplina jurídica para esse dano em série, esse dano coletivo. Quem trouxe a solução foi o Código do Consumidor, no artigo 12, estabelecendo responsabilidades objetivas, sem culpa, para o fornecedor de produto, e no artigo 14, para o fornecedor de serviço. Então, essa evolução foi acompanhando esse progresso. E eu não tenho dúvida em dizer que o Código do Consumidor foi um dos maiores avanços nessa revolução.
Desembargador, agora o senhor deve ter ouvido, e eu sei que o senhor não concorda com isso, muita gente dizer que existe a chamada indústria do dano moral, né? Os tribunais estão abarrotados porque se tornou uma indústria. O senhor não compactua com esse pensamento? Rogério, você não pode eliminar uma moeda verdadeira porque há uma moeda falsa. Uhum. A responsabilização pelo dano moral foi uma evolução e tão necessária que foi preciso que essa questão fosse disciplinada na Constituição. Certo. Artigo 5º, inciso 5, inciso 10, que estabelece indenização pelo dano moral. Então, quando fala fábrica de indenização do dano moral, se não há indústria sem matéria-prima. Então, se hoje há um número enorme de ações de indenização por dano moral, é porque ainda a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, os direitos da personalidade não são respeitados como deviam. É claro que sempre haverá alguns que procuram tirar uma certa vantagem, mas não é a regra, não. A regra é que ainda há, na realidade, muito abuso, muito desrespeito aos direitos da personalidade, porque dano moral é violação do direito à personalidade, esse fecho de atributos que temos, o nome, a imagem, a dignidade, privacidade, etc. Isso normalmente não é respeitado ainda. E daí o número de ações. Desembargador, quais são as perspectivas da responsabilidade civil? Pois olha, o professor Rogério, o Jusserand dizia que em 1930, quando foi um dos grandes responsáveis por essa revolução da responsabilidade civil, ele dizia que a responsabilidade civil, eu gosto muito dessa imagem, é a sentinela da sociedade. Antigamente a gente via sentinela na porta dos quartéis, né? Isso é a sentinela da sociedade. Continua sendo. Não obstante essa revolução, essa evolução toda, mas sempre que o progresso avança, a responsabilidade civil tem que correr atrás. Então, eu vejo hoje os grandes desafios da responsabilidade civil, em primeiro lugar, na internet e ambiental. E também a questão do dano moral coletivo, que está ligado à internet e dano ambiental. Você veja a questão da internet. O mundo virou uma aldeia. Né? Hoje se consegue comprar produtos de outra parte do mundo. Você vê e fala com pessoas do outro lado do mundo. Então, o Código do Consumidor evoluiu ao ponto de dizer, olha, responsabilidade objetiva até por importador. O produto vem de outro país aí, importou aqui, tem defeitos, indeniza. Mas quando você compra o produto diretamente, há um problema muito sério, por exemplo, pessoas estão comprando pela internet sem a devida... Da China, principalmente. Da China, exatamente. China, que invadiu sem o mundo. a devida cuidado, sem a devida atenção, chega o produto e não tem defeito, ou que pode dar até um acidente do consumo, vai reclamar para quem depois? Em princípio, teria cobertura no Brasil, mas aí que vão ter que evoluir para um princípio de solidariedade, de compreensão entre as nações, de sei lá como. Aí a responsabilidade civil tem que evoluir. Mesma coisa o dano ambiental. O dano ambiental passou a ser um problema mundial. Está lá a nossa cidade do Rio de Janeiro com a Rio mais 20, tomara aqui. Né? O que tem o dano ambiental? É o dano coletivo, é o direito difuso. O dano ambiental atinge as gerações presentes e futuras, é a todos nós. Então, como fazer isso? Como evitar isso? E aí entra os princípios da precaução e da prevenção. É muito mais do que reprimir na questão do dano ambiental, é mais de precaução e de prevenção. Porque não adianta ele cometer o dano e depois indenizar. Não tem depois que poluiu, depois que deteriorou o meio ambiente, vai aí, às vezes, décadas e décadas para recuperar. E você veja, sempre nós tivemos a questão do meio ambiente. Porque o meio ambiente é o lugar que nós vivemos. Agora, por que surgiu apenas agora, principalmente na segunda metade do século passado e agora, o problema do dano ambiental? É a revolução tecnológica científica. Essa agressão, essa corrida para o consumo, para a produção, está havendo uma agressão ao meio ambiente. Isso nós temos que repensar. É o grande desafio da responsabilidade civil, a sentinela. E o senhor acha também que na parte das ações coletivas? As ações coletivas são um instrumento para, vamos dizer, reprimir
o dano ambiental, o dano coletivo, que pode ser também na internet, e principalmente dano ambiental, o dano nuclear, porque ela visa principalmente a proteção dos direitos difusos, que são direitos difusos, aqueles que são de todos. Típico exemplo de direito difuso é o dano ambiental. Você pega o Constituição e diz, o meio ambiente é direito de todos, é do povo, presente e futuro. Então, essa coletividade, essa indeterminação de sujeitos de um direito é que tem que ser o objeto principal das ações coletivas. Que não adianta você ficar matando ação por ação. O dano é geral, então tem que haver também providências que atingem de maneira global, geral, principalmente acautelatórias. O que o senhor pensa, desembargador, com relação ao valor das ações no Brasil, das indenizações? Ele é elevado, é baixo ou ele estimula? Rogério, professor Rogério, eu acho que isso vai haver uma discussão a esse respeito até o juízo final, porque a indenização pelo dano moral, principalmente, ela não tem tabelamento. A Constituição é livre. Vai depender do arbitramento judicial. Embora já tentaram isso, né? Mas é inconstitucional. Eu acho que é inconstitucional porque a Constituição manda indenizar plenamente. Então, não adianta querer dizer. Então, enquanto houver, e vai haver sempre, características de julgador, vamos ver sempre uma divergência. Também temos que atentar para a capacidade econômica, eu não digo só da parte, não, do país. Costuma-se apontar, nos Estados Unidos dão indenizações de milhões. Nem sempre o que falam são as exceções. Nem sempre essas indenizações são faraônicas. E quase sempre elas são reduzidas depois. Mas isso talvez reflita um ambiente econômico de maior. No Brasil, acho que não daria condições para termos indenizações faraônicas, porque isso geraria uma outra consequência. E há aquele outro princípio de que a indenização não é para enriquecer. Então, eu sou muito favorável a uma indenização, aquela que chama punitiva, não dano moral punitivo, eu chamo de indenização punitiva, no dano coletivo. Então, dano ao meio ambiente, dano na internet, o dano que atinge de maneira mais ampla coletiva, uma indenização, mas para um fundo, não para enriquecer a parte. Perfeito. Pode até dar uma indenização maior para pesar no bolso, certo? Mas não para enriquecer a parte. Para o fundo de proteção do consumidor, principalmente, e proteção do meio ambiente. Correto. Bom, a gente está conversando no programa dessa semana com o desembargador Sérgio Cavalieri Filho. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguidinha, temos outros assuntos para conversar. Até já. O programa Direitos dessa semana recebe o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o professor Sérgio Cavalieri Filho. Professor Sérgio Cavalieri, falamos bastante de responsabilidade civil, que é realmente um tema apaixonante, mas eu queria entrar um pouco na questão do consumidor, que é outro tema que o senhor trabalha muito bem nas suas obras. Por exemplo, está se discutindo agora uma atualização do Código de Defesa do Consumidor. Tem um anteprojeto que foi elaborado por uma comissão de juristas e que está no Senado. O que o senhor, que acompanha tanto, né, o CDC, pensa com relação a isso? Professor Rogério, eu tenho muito receio em fazer qualquer, não vamos dizer nem crítica, mas qualquer observação com relação ao trabalho desses ilustres juristas que estão trabalhando nessa revisão do Código, assim, o ministro Benjamin, a professora Cláudia, são verdadeiros ícones do direito consumidor. Então, eu tenho muito respeito e acho que eles devem estar indo a fundo, certo? Mas externo a minha preocupação, não é nem crítica, né? A minha preocupação. Eu tenho muito receio em mexer no Código do Consumidor. Esse código, você devia ser garoto quando ele entrou em vigor, né? 1990. Até hoje se indaga como conseguiu se aprovar um código tão revolucionário. O Código do Consumidor, eu não tenho dúvida, foi a lei mais revolucionária do século passado. A Constituição Cidadã. O senhor chamou de Código Cidadão, né? Código Cidadão, é lei cidadã, é a lei do cidadão.
E é isso que muita gente não compreende ainda e no estudo do direito do consumidor. Tem faculdade que não ensina direito do consumidor. É verdade. Quem é consumidor? O Kennedy dizia, Kennedy, o grande presidente, Sim. Obama da época, né? 1962, quando ele mandou a primeira mensagem de lei ao Congresso americano, ele começou dizendo, consumidores somos todos nós. Sim. Daí, consumidores somos todos nós. Uma lei dessa abrangência revolucionária. Então, essa lei foi aprovada e foi uma revolução no direito obrigacional e no direito de responsabilidade civil e também no direito processual. Uma revolução. O Código Civil de 2002 veio, vamos dizer assim, bastante avançado. Mas, eu digo, o João Batista do Código Civil foi o Código do Consumidor. João Batista, usando a figura bíblica, e João Batista preparou os caminhos para Jesus. Quem preparou os caminhos para o Código Civil foi o Código do Consumidor, porque o Código do Consumidor que resgatou novamente, restabelecendo no direito a ética, a boa-fé, a ética do direito. Então, um Código revolucionário. Direito obrigacional, falei que na responsabilidade civil fez outra revolução, estabeleceu a responsabilidade objetiva, que era subjetiva até então. No processo, ele trouxe as ações coletivas, um primor de disciplina, e pegou muita gente surpresa. Grandes segmentos do mercado de consumo não sabiam o que era o código. E até eu era magistrado já há muitos anos, já era desembargador. Pô, que lei é essa? Pensava que fosse uma leizinha lá para pequenas causas. Quando comecei a ler, vi que era Então, pegou muita gente surpresa e, por isso, eu não tenho dúvida que ela foi aprovada. Agora, depois disso, houve grande resistência de segmentos do mercado de consumo. Os bancos, por exemplo, brigaram ao Supremo para que fosse declarada inconstitucionalidade. Certo. Então, volta um código ao Congresso Nacional para, vamos dizer, modificar, para acrescentar. Que pressões políticas e econômicas não poderão ter. O seu temor não é relacionado aos juristas que não, é o que pode acontecer no Congresso. Por isso que eu, aí quem sou eu, né? Mas não sei, eu talvez fizesse uma lei, temos algumas questões que merecem realmente uma melhor disciplina. O superendividamento, não há dúvida que o superendividamento é um problema muito sério. E o código, nós temos princípios, mas é outro problema, que o código é uma lei de princípios e não é para deixar regrinhas. Então, podia fazer uma lei de superendividamento descendo a detalhes, com base nos princípios. A própria questão do mercado, do mercado, né? Eletrônico, compras na internet, Sim. Precisa de melhor disciplina, embora está lá, está disciplinado. Quando no artigo 49, né, o código previu o arrependimento, aquele em prazo de 7 dias. 7 dias. O exemplo que citou foi telefone, tá lá? Telefone vendo de porta em porta. Não tinha ideia, o nosso legislador, da amplitude que aquilo teria, que é a internet. Tudo é venda feita fora do mercado, fora do estabelecimento comercial. Mas isso cresceu tanto que precisa realmente uma melhor disciplina. Então, eu acho que poderia ser feito até com leis, sem introduzir no código. Sua preocupação é justamente que possa haver algum retrocesso. Exato. Tem receio. Embora, se houver retrocesso, haverá uma resistência firme do ponto de vista constitucional. Já há votos, o ministro Peluso, num caso que chegou a ser discutido no Supremo, ele bateu firme nesse sentido que não pode haver retrocesso no direito do consumidor em razão da cláusula do artigo 5º, inciso 32. Mas é uma discussão, é um problema que pode ser levantado. A questão, por exemplo, que estão objeto dessa revisão das ações coletivas, que está muito bem colocado no Código do Consumidor, artigo 81 em diante. Os conceitos que estão ali são primorosos. E foi a primeira vez que aquilo foi bem disciplinado. Mas o procedimento das ações coletivas, etc., tal, podem ser objeto de uma lei, melhor disciplinando. Acho que não precisa botar isso no Código do Consumidor. Então, professor Rogério, eu falo isso com muito temor e tremor, muito respeito àquilo que os ilustres consumeristas estão fazendo. Eu acho que o trabalho que estão fazendo é excelente. Os
pontos que eles estão atacando também são importantes. Só fico aí em dúvida se poderia ser feito através de lei especial ou... Desembargador, um tema que o senhor tocou e que hoje preocupa muito é a questão do superendividamento. Nós temos um consumo hoje no Brasil, a indústria automobilística é o exemplo disso, né? É um consumo extremamente de massa. E, ao mesmo tempo, há pessoas que estão superendividadas em função desse consumo. Professor Rogério, isso me preocupa muito. Eu não, aí não é a nossa área, né, como economista, mas eu tenho lido muito o que alguns economistas mundiais estão afirmando. Eu não posso citar o nome dele agora, mas teve um que disse que se esse nível de consumo dos países, vamos dizer, primeiro mundo, continuar assim, daqui a algumas décadas vão precisar de 3 mundos para sustentar o mundo. Então, o nível de consumo. A mesma coisa aqui, voltando para nós. Eu não sei, do ponto de vista econômico, eu tenho uma dúvida, se já não há um saturamento do consumo. Esse estímulo a bens de consumo que ele compra hoje e vai pagar 10, 5 anos, 15 anos, às vezes uma geladeira pagando não sei quantos anos. Isso é um endividamento muito grande. Aí chega lá na frente, está super endividado, faz um novo... Vende a dívida, né? Hoje tem essa possibilidade. Vai ser o interno um escravo. Então, eu acho que não pode resolver isso só na lei. Também esse é um problema de economia, de estímulo do consumo, de revisão do consumo. Mas é uma visão leiga, que de economia não entendo nem lá de casa. E hoje, desembargador, nós temos empresas, grandes corporações que têm milhares de consumidores, de clientes. E muitas vezes elas praticam pequenas lesões que cumulativamente são gigantes, né? E a gente vê isso nos tribunais, principalmente no JEC. Esse, professor, é um aspecto da indenização punitiva. Quando eu estava na ativa, determinadas empresas que tinham aquela prática reiterada de desconsideração com o consumidor, principalmente negativação de nome e etc. tal, sem aquele respeito, vamos pesar na indenização, porque o bolso acaba doendo. É uma hipótese em que caberia a aplicação da indenização punitiva, e aliás é que os juristas admitem, né? É realmente um abuso das empresas. Esse abuso era muito maior quando a responsabilidade era subjetiva. Bom, aí era uma festa. Aí era total impunidade. E hoje, ainda às vezes, compensa suportar ou enfrentar uma indenização, porque muitos não vão ao juízo e quando vão ter uma indenização menor, do que tomar umas providências que possam solucionar o problema e evitar o problema. Bom, no programa desta semana nós tivemos uma aula de responsabilidade civil e de direito do consumidor com o professor Sérgio Cavalieri Filho, o seu livro Programa de Direito do Consumidor na 3ª edição e o seu livro Programa de Responsabilidade Civil já na sua 10ª edição. Desembargador, mais uma vez, muito obrigado pela presença, sempre um prazer e o senhor sempre aceitando o convite de vir a Passo Fundo palestrar. Professor Rogério, em primeiro lugar, a honra é minha, realmente muito gratificante. Segundo, eu quero mais uma vez externar o meu aplauso pelo trabalho que está sendo feito aqui nessa universidade, não só aqui na televisão divulgando, mas também em prol do consumidor. Essa atividade, vamos dizer assim, você me falou um pouco sobre uma Kombi, né? É uma van, né? Uma van. Balcão itinerante, balcão na estrada. Que vai atendendo os consumidores nos lugares onde não tem acesso. Isso é notável. Desculpe eu pegar uma carona aí, claro. Mas quando fui presidente do Tribunal de Justiça do Rio, nós botamos, pelo tribunal, ônibus itinerante, chamava Justiça Itinerante. Lógico. Também ônibus com todo o equipamento necessário para levar o juizado especial lá nas comarcas, comarca não, nos locais de difícil mais acesso, distintos onde não tinha acesso. E é a maneira de atender o povo. Felicito por isso. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez ao desembargador Sérgio Cavalieri Filho, que participou conosco no programa Direitos dessa semana. A gente agradece também a sua audiência. Na próxima semana vamos estar de volta aqui na UPF TV, tratando de um outro tema. Obrigado, até lá.